Bom dia, meus irmãos. Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, continuando a nossa série de meditações no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. Hoje faremos uma meditação em cima dos versículos 38 ao 42. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao versículo 42. Leamos a palavra do Senhor com atenção, com fé, confiantes de que hoje continuaremos a ouvir a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua santa palavra, Pai, nessa manhã de domingo, dia do Senhor, que o Senhor nos convoca à adoração como Teu povo, e queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Queremos ser confrontados pelo Senhor, queremos ser edificados pelo Senhor, queremos ter a nossa vida transformada, moldada cada vez mais à imagem e semelhança do Senhor. Por isso, Pai, usa a Tua santa palavra nessa manhã para esse propósito, que o Teu Santo Espírito cumpra tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós durante essa manhã, é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre aquele prato que se come frio. Hoje nós vamos falar que nós não devemos comer esse prato, mesmo ele frio. Hoje vamos meditar a respeito de vingança. Um tema bastante comum nos nossos dias, um tema bastante comum nos filmes. A gente assiste filmes tratam sobre vinganças, sobre homens que perderam as suas famílias e que depois se capacitam, se preparam, orquestram planos para terem saciada a sua sede de justiça. Então é bem comum no nosso meio esse tema da vingança, como também era comum na época do Senhor Jesus, e é por isso que hoje nós vamos meditar a respeito dele. As crianças que nos acompanham, preste bem atenção nas 3 palavras: vingança, justiça e amor. Vingança, justiça e amor. Meus irmãos, demos início a esse discurso de Jesus há algumas semanas atrás, quando lá no versículo 17 e no versículo 20, ele fala a respeito de que, olha, eu não vim para revogar a lei ou os profetas, eu não vim para abolir, mas eu vim para cumpri-la. E aí o Senhor Jesus então começa uma série de contrastes, uma série de antíteses, onde sempre a palavra inicial em cada bloco é: ouvistes que foi dito. E infelizmente, esse ouvistes que foi dito tem sido interpretado como se fosse uma antítese do Antigo Testamento. As pessoas leem como se Jesus estivesse falando: ouvistes o que foi dito no Antigo Testamento, agora, porém, lhes digo outra coisa. E nós temos aprendido que não é assim que funciona. Afinal de contas, por que o Senhor Jesus, que deu a lei ao seu povo, que deu a lei a Moisés lá no Monte Sinai, ele juntamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por que agora ele iria revogar essa lei? Por que agora ele ia pegar essa lei e jogar fora e dizer que não, agora eu tenho uma nova lei? E não foi isso que ele veio fazer. O que nós temos aqui, meus irmãos, na verdade é o Senhor Jesus aplicando e interpretando corretamente as leis do Antigo Testamento, as leis do povo de Deus. Afinal de contas, não esqueça que os ouvintes do Senhor Jesus naquele instante ali não tinham o Novo Testamento em mãos. Todo o sistema sacrificial do povo de Deus no Antigo Testamento ainda funcionava. Eles ainda tinham o Antigo Testamento em mãos, eles ainda tinham as leis, os profetas. Então o Senhor Jesus não está jogando tudo isso fora. Na verdade, os fariseus estavam exigindo um tipo de obediência legalista e puramente externa, não se atentando às intenções do coração, os aspectos internos do coração. Um teólogo diz que ele, na verdade, o Senhor Jesus confronta
a errônea interpretação, dando o seu pronunciamento oficial, mostrando a intenção original da lei de Deus. E é por isso então que a nossa divisão nessa manhã sobre a vingança será dividida em duas partes: a correta interpretação e a correta aplicação sobre a vingança. Hoje nós vamos então dividir a nossa meditação sobre a vingança em duas partes: a sua correta interpretação e a sua correta aplicação. Então, o Senhor Jesus, quando nós percebemos qual que seria a correta interpretação a respeito desse tema da vingança, e no versículo 38 ele começa: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. E aqui a gente tem aquela polêmica e mal compreendida lei do talião, uma famosa lei que está ali encontrada em Êxodo 21, a gente lê detalhes dela. Lá em Levítico capítulo 24, a gente também acompanha detalhes dela. Deuteronômio 19 também, palavra do latim, essa lei do talião, que é lex talionis, tal qual o crime, tal qual a pena. E nós precisamos entender então que essa lei era utilizada por Deus para fornecer justiça e eliminar o mal do meio do seu povo. Essa lei funcionava como um freio para o mal. Quando lemos lá em Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 20, após a aplicação dessa lei do talião, diz assim, que para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O objetivo era frear o mal. O objetivo era frear também punições inadequadas e injustas no meio do povo de Deus. Se tirou o olho, por que você quer tirar o pé? Tire apenas um olho, não 2 olhos. Essa seria a punição para o crime. Uma metáfora, meus irmãos. Também tem esse aspecto de metáfora, porque visava estabelecer essa equivalência entre o crime e a punição, um método de equalizar a justiça, controlar os excessos. E aí não menosprezando, obviamente, também quem sofreu o dano, nem deixando impune quem cometeu algum tipo de crime, evitando exageros nas punições, pois nós sabemos que não se combate injustiça com mais injustiça. Um teólogo diz que já ouviu muitas críticas a respeito desse sistema legal do Antigo Testamento. Diz que muitas vezes falam que ele era cruel, que ele era severo. Eles apontam a ideia de olho por olho, dente por dente, como um exemplo de tal crueldade. O teólogo também vai dizendo que, porém, não consigo imaginar um sistema mais justo do que aquele cujas penas estão de acordo com a gravidade do crime. Se alguém arranca o olho do próximo, o ato de arrancar ambos os olhos do agressor já é injusto. Nesse caso, sim, a pena seria mais severa do que o crime. E, meus irmãos, nós estamos acostumados a ver essas coisas. A gente vê políticos roubando o erário público, roubam milhões, e aí quando eles são flagrados no seu crime, o que acontece? Vão para suas casas, punição domiciliar, muitas vezes regado cheio de regalias, compradas com esse dinheiro roubado, e o que acontece com o dinheiro que foi roubado? Nada, não há devolução, não há restituição. Isso seria justiça, meus irmãos? Isso seria uma forma de refrear o mal, de intimidar outros de fazerem da mesma forma? Certamente não. A gente também acompanha nos nossos dias que quando você tem um bem roubado, muitas vezes o criminoso, ele é preso, e aí o que acontece com ele? Reclusão. Ele fica um tempo recluso. E o que acontece com quem foi roubado? Prejuízo, porque você não tem o seu bem restituído, você não tem o seu bem devolvido. Temos justiça também nesses casos, irmãos? Certamente que não. Até quando vamos para os extremos, em casos de assassinatos brutais, onde uma vida é tirada, onde uma esposa perde o seu cônjuge, uma família perde um ente querido, o que acontece com o criminoso? Reclusão de alguns anos, para depois em seguida ele poder voltar a viver normalmente e poder praticar novamente o crime que ele desejar praticar. A família que perdeu o seu ente querido, o que acontece? Nada. Injustiça sobre injustiça. Meus irmãos, a lei do Senhor, ela é perfeita.
A lei do Senhor, ela é santa. A lei do Senhor, ela é justa. E essa lei do talião, inclusive, era uma lei que era imposta pelas autoridades civis do povo de Deus, os tribunais ali de Israel. Buscava proteger o povo, punir infratores e deter o crime. Não era uma lei que era para ser administrada por indivíduos. Não era uma lei que era para ser administrada de maneira particular. Esse preceito não foi dado para os indivíduos, mas antes dirigida a juízes que eram responsáveis pela aplicação da lei, pela ordem social do povo de Deus. Surgiam as disputas, surgiam os crimes, e então tudo era deixado a encargo desses juízes, desses anciãos que se sentavam à porta das cidades a fim de julgarem as causas, porque Deus deu autoridade para eles realizarem esse propósito. Eles competiam a eles averiguar, competiam a eles efetuar a aplicação desse olho por olho, desse dente por dente, e nada mais do que isso. Precisa ficar claro, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele não está estabelecendo um novo sistema penal para o governo ou para aqueles que ocupam posições de autoridade. O Senhor Jesus está falando diretamente aqui a esfera da ética pessoal de cada um dos seus filhos, uma lei estabelecida com o fim de desencorajar a vingança, particular principalmente, muitas vezes entre familiares, entre tribos. A gente conhece histórias em lugares distantes do Brasil, onde começam rivalidades familiares por causa de um crime, e começa uma vingança sem fim, e cada vez mais injustiça sendo praticado, e aí depois os descendentes não sabem como começou aquela confusão toda, mas ela está lá, existente, porque injustiça não se combate com injustiça. O Antigo Testamento, meus irmãos, não ensinava, olha, quando te arrancarem um olho, você, pessoalmente, você junte aí os seus familiares, junte aí os seus amigos e vai lá e arranca o olho de quem fez isso com você. Não era isso que a lei do Senhor ensinava. E os fariseus e mestres da lei daquela época, os ouvintes do Senhor Jesus daqueles tempos, eles estavam apelando para esse tipo de justiça pessoal, para esse tipo de retaliação particular. As palavras eram até idênticas, olho por olho, dente por dente, os fariseus assim proclamavam, mas eles retiravam a lei do Senhor do contexto dos tribunais, do contexto da autoridade civil, e estavam transportando-a para os relacionamentos pessoais. Martin Lloyd Jones diz que não somente isso, mas também a sua aplicação dessa lei era tipicamente legalista. Consideravam como questão de direito, como questão de dever a ser executado esse olho por olho e dente por dente. Eles tratavam mais como um direito sobre o qual deveriam insistir do que algo que servia para restringir o mal, restringir excessos e satisfazer a justiça. A sua perspectiva era legalista, só pensavam em termos dos seus direitos, uma manifestação egoísta do ser humano, do coração caído. E aí eles interpretavam e executavam essa lei. E assim também ficavam ensinando aos outros a agirem do mesmo modo. Pegam um princípio bíblico, distorcem esse princípio bíblico, aplicam esse princípio bíblico de maneira equivocada, de uma maneira que não era bíblica, a vingança pessoal. Meus irmãos, o Antigo Testamento sempre proibiu a vingança pessoal. Quando nós acompanhamos alguns textos da própria lei do Senhor, como lá em Levítico 19, no versículo 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Provérbios, também tem muitos provérbios a respeito da questão da vingança. Provérbios no capítulo 20, versículo 22, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, Ele te livrará. Provérbios capítulo 20, versículo 29 também diz, não digas, como Ele fez a mim, assim lhes farei a Ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Meus irmãos, os nossos relacionamentos não devem ser baseados na busca por vingança ou satisfação de justiça própria,
mas baseadas no amor. E aí o povo, ao ouvir esse discurso do Senhor Jesus, ficava escandalizado, porque eles estavam sendo ensinados que, olha, satisfaça a sua justiça, busque os seus próprios interesses. E aqui o Senhor Jesus vai na contramão falando que, olha, você não deve ser movido por retaliação, você não deve ser movido por desejo de satisfação da justiça, mas você deve ser movido por amor, e muitas vezes aceitando a injustiça praticada contra você. Um ensino chocante para aqueles ouvintes. Nossos relacionamentos devem ser baseados no amor, meus irmãos, e isso deve fazer a gente repensar muitas das nossas relações particulares. É muito comum a gente achar que a vingança é algo meramente externo, é algo meramente praticado a partir de gravidades cometidas contra nós. E aí o Senhor Jesus, ao começar a aplicar essa lei, ao começar a dar exemplos da aplicação dessa lei, vai mostrando que, olha, é muito mais profundo do que cada um de nós está pensando. Olha que é muito mais delicado, é muito mais uma questão do nosso coração. Envolve não somente práticas externas, atitudes externas, mas uma disposição do coração, meus irmãos. Uma disposição do coração que nós não temos. Nós temos esse desejo, nós temos essa ânsia de ter a nossa justiça satisfeita. E nós precisamos da ajuda do Santo Espírito de Deus, para que possamos nos adequar a essa exigência do Senhor Jesus, de compreender que os nossos relacionamentos devem ser baseados no amor, não na vingança, não na retaliação, não na busca da justiça a qualquer preço. Essa é a nossa primeira divisão. Precisamos compreender, interpretar corretamente, segundo o próprio Senhor Jesus nos ensina a respeito da vingança. Segunda divisão, vamos agora. Qual é a correta, então, aplicação? Qual a correta aplicação dessa lei do Senhor? E aí ele começa no versículo 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Seria, meus irmãos, aqui, geralmente, aí aqui começa a ter alguns problemas, né? Porque as pessoas leem já começam a ler esse versículo, até quem não é crente começa a ler esse versículo e fala, olha então, olha só, pacifismo. Vamos ser aqui pacíficos, vamos aqui, se alguém entrar aqui querendo atirar em todo mundo, ninguém pode reagir, não devemos resistir ao perverso. Se alguém subir contra a minha família, eu vou ficar apenas olhando, porque olha, não posso resistir ao perverso. Mas nós vamos aprender que, segundo essa aplicação do Senhor Jesus, não é disso que o nosso texto está falando. O Senhor Jesus aqui não está falando contra a força policial, não está falando aqui contra forças armadas, não está falando aqui contra o magistrado que executa, que aplica a lei. O Senhor Jesus aqui não está falando a respeito contra a autodefesa, contra a defesa da sua família, contra a defesa dos seus filhos. Não é disso que o Senhor Jesus está falando. Nós vamos ver a partir desses exemplos que ele não faz uma apologia a essa visão distorcida das Escrituras, que muitas vezes no meio evangélico é comum e que também muitos que são de fora do meio evangélico ficam defendendo. E por quê? Porque essa ideia de resistir aqui, meus irmãos, é uma responsabilidade individual. Então, por isso que não tem nada a ver com uma atitude contra a minha integridade física, não é contra a minha vida, não é que minha vida aqui está em jogo, mas é uma questão de ofensa, é uma questão de honra, de resistir ao homem perverso, aquele homem que é louco, sem domínio próprio, sem Deus no coração. E aí o Senhor Jesus fala, olha, não resista, não se coloque contra esse tipo de homem, não faça frente a esses homens insensatos, perversos, não retribua a perversidade praticada contra você com mais perversidade, não pague na mesma moeda, não se vingue, não façam como os fariseus estão fazendo aqui no meio de vós. Não cogitem retribuir o que vocês estão sofrendo, porque a sua justiça, o Senhor Jesus disse, alguns versículos lá para trás, versículo 20, deve exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. E aí o Senhor Jesus
emprega 4 ilustrações da vida cotidiana daquela época, para enfatizar como que eles deviam enfrentar, então, as injustiças praticadas contra cada um deles. Como, então, que eles deviam viver de modo a não se vingar, mas a amar aqueles que praticam injustiça contra cada um deles. E aí o versículo 39 continua dando a primeira ilustração. Mas a qualquer que te fira na face direita, volta-lhe também a outra face. Os tempos de Jesus, meus irmãos, era comum a ideia de você bater, né, no rosto com a mão contrária assim, e aí face direita. É comum que as pessoas sejam destras, então para bater na face direita com a mão destra tem que ser cruzando assim, né? Então era uma ofensa muito grande naquela época, era uma ofensa de grandes proporções, uma afronta à dignidade, à honra da pessoa. A multa cobrada por esse tipo de ofensa era até muito alta, excedia o salário anual de um trabalhador. E o tribunal era o local adequado, era o local criado por Deus para se tratar esse tipo de ofensa. E aí o Senhor Jesus, então, nos ensina que, olha, eu sei que aqui é comum vocês buscarem se defender, eu sei que quando vocês são ofendidos, vocês já estão em busca de justiça porque tiveram a sua honra defraudada. Mas o Senhor Jesus nos diz, buscar ter dignidade reafirmada não é a resposta cristã às ofensas. Deixem que os insultos venham, deixem que as pessoas lhe insultem, deixem que as pessoas lhe ofendam, reaja de modo a demonstrar que você não sinta necessidade de impor retaliações, a sua reputação está segura nas mãos do Senhor, a sua identidade está nas mãos do Senhor, não no que os outros falam. É isso que o Senhor Jesus está nos chamando a fazer. Reaja com graça, assim como o nosso Pai reage com graça quando nós constantemente ofendemos a Ele com as práticas dos nossos pecados. Meus irmãos, qual é a primeira reação que temos quando somos ofendidos, caluniados, quando pisam no nosso calo, quando falam algo a nosso respeito, que a gente fica sabendo, quer isso seja verdade, quer isso seja mentira? O Senhor Jesus está dizendo, olha, se alguém te caluniar, permaneça vulnerável para continuar sendo caluniado. Se alguém o insultar, não reaja com insulto, se deixe ser insultado. Os nossos relacionamentos, nós somos rápidos, nós somos ágeis, nós somos velozes em responder à altura às ofensas que nós recebemos. Quem fulano pensa que é para falar de mim? Quem cicrano acha que é? Agora ele vai ver. E aí tem gente, né, que gosta de um barraco. E aí gosta de um barraco, ele parece que quer uma desculpa para correr para o meio do barraco, para a confusão, porque não vai ficar assim, falou de mim, quem ele está pensando que é para falar de mim? E aí sai correndo atrás de querer resolver o problema, mas olha meu pastor, estão falando tal coisa de mim, fui humilhado, o que vão pensar de mim? Estão falando lá na sociedade interna, lá no grupo de sociedades internas, tem os seus desafios, né? Diretorias, e aí começa aquelas confusões. Não, mas eu não vou deixar barato. Quem eles pensam que são? Eu não fui criado para levar desaforo para casa, né? Quem nunca ouviu, ó, se apanhar na rua, apanha em casa também. Então, não leve desaforo para casa. Mas o Senhor Jesus aqui nos diz, não se defenda, não se defenda, ofereça a outra face. Paulo, inclusive, ecoa esse ensino lá na carta aos Romanos, quando diz, olha, não vos vingueis, irmãos, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O Senhor, meus irmãos, é o maior interessado na sua causa. O Senhor é o maior interessado na causa do seu povo. Você não precisa perder o sono, você não precisa se perturbar a sua alma, ficar desesperado, porque agora o que vão pensar de você? Sendo que o Senhor julgará a nossa causa. É o Senhor quem nos defende, é o Senhor quem protege a nossa honra, é o Senhor quem cuida das nossas vidas. É por isso que o Senhor Jesus diz, olha, não
se defenda. Se alguém lhe insultar, deixe que insulte. Isso é, meus irmãos, libertador. O segundo exemplo que o Senhor Jesus nos dá, está no versículo 40, que ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Aqui nós já temos, na verdade, então, um exemplo de um homem sendo realmente processado, um homem que foi realmente levado ao tribunal, que está passando por um devido processo legal. E aí a sua túnica, que era uma vestimenta longa da época, como se fosse um vestido, um terno da época, está envolvido ali na causa. E o Senhor Jesus então diz o seguinte: se te pedirem a tua túnica, dá também a tua capa. E aqui, meus irmãos, novamente o Senhor Jesus choca os seus ouvintes, porque a capa para o judeu era algo de extrema importância. A capa era um bem, na verdade, inalienável no meio do povo de Deus. Lá no Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 26 e 27, diz assim: se do teu próximo tomares em penhor a sua capa, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. O Senhor Jesus aqui está ensinando um princípio importantíssimo, meus irmãos. Um princípio de que precisamos estar prontos a abrir mão até daquilo que consideramos importante, daquilo que consideramos os nossos direitos e garantias por lei. Não se vingue. À luz desse ensino, nós podemos compreender por que o apóstolo Paulo, falando com a igreja em Corinto, disse: olha, por que vocês estão demandando aí publicamente? Por que vocês estão discutindo? Por que vocês estão em litígio? Aceitem a injustiça, sofram o dano. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 7, só de existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E nós vivemos, meus irmãos, no tempo em que todos querem ter os seus direitos garantidos. Todos brigam por seus direitos. Todos querem ter direito a tudo. Todos gostam de gritar pelos seus direitos. Mas o Senhor Jesus nos lembra que o caminho para exceder a justiça dos escribas e dos fariseus envolve renunciar os seus direitos. Envolve renunciar os seus direitos, receber o dano, aceitar a derrota, literalmente aceitar perder, aceitar que você foi prejudicado e não ficar frustrado por causa disso, não ficar ressentido por causa disso. Na verdade, ao invés de responder com ressentimento, responder com alegria, dando não somente o que lhe foi pedido, mas além do que lhe foi pedido, dando-lhe não somente a túnica, como também a capa, pagando o mal com o bem. É o que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos também, no capítulo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. O terceiro exemplo que o Senhor Jesus utiliza, ele segue no versículo 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E aí, meus irmãos, existia essa prática romana naquela época, em que o exército romano ali ocupando a Palestina, eles tinham o direito de forçar o civil ali, os civis, a praticarem, né, algum tipo de obrigação que fosse demandada por eles. Então, um soldado romano podia ordenar que um civil carregasse a sua mala por certa distância. É comum a gente, essa não é a ideia assim tão absurda, quando a gente lembra que o Senhor Jesus, quando estava carregando sua cruz, os soldados romanos pediram para Simão, o cirineu, carregar a cruz do Senhor Jesus, e ele foi lá e carregou. Era uma obrigação do povo naquela época, e os judeus, meus irmãos, odiavam essa prática porque ela ilustrava publicamente a humilhação do povo, a humilhação de estar sendo subjugado por outra nação. E nós também nem precisamos ir muito longe para imaginar como muitas vezes essa prerrogativa romana era utilizada de forma
abusiva. E o que o Senhor Jesus então nos ensina a partir desse exemplo? Seguidores de Cristo não deviam ficar irritados, muito menos se sentir explorados como algo absurdo, mas aceitar de bom grado imposições que lhe eram impostas. Veja bem, meus irmãos, imposições que eram impostas ao povo. Na verdade, o povo devia olhar aquelas imposições de bom grado e praticá-las 2 vezes mais. Dobrar o serviço. Carregou 1 milha, vou carregar mais outra milha. Tudo bem, soldado romano? Era o que o Senhor Jesus aqui estava falando para o povo fazer. Sinclair Ferguson, um teólogo, disse que nenhum soldado tem o direito de obrigá-lo a fazê-lo, mas o povo, voluntariamente, e assim ele verá que você está sob o domínio de outro imperador e pertence a outro império, de princípios infinitamente mais poderosos do que a lei romana. Ao invés de um espírito de tristeza e de amargura, por estar sendo obrigado a fazer algo, alegria, meus irmãos, alegria no coração. Ao invés de ressentimento e desejo de se vingar daqueles soldados que colocavam essas imposições muitas vezes absurdas, alegria de não somente fazer o que foi pedido, como dobrar o que foi pedido. Aos olhos do mundo, quando você fizer isso, vão dizer que você é fraco. Você é uma pessoa fraca. Aos olhos do mundo, quando você praticar isso que o Senhor Jesus aqui está requisitando, vão lhe chamar de capacho. Olha lá, o capacho. Olha lá que pessoa fraca. Olha lá que pessoa sem atitude. Mas, meus irmãos, o que o Senhor Jesus nos ensina aqui é sobre força, sobre bravura, sobre essa incrível força para agir com amor em relação àquele que nos ofendem, àqueles que nos tratam com injustiça, com aqueles que estão nos humilhando. No meio da igreja, isso é um negócio complicado, porque tu vai pedir um favor, e aí o jovem bota uma dificuldade para fazer, às vezes, uma eleição de uma sociedade interna. O pastor tem que vir preparado com aquele sermão para ver se move os corações, para as pessoas terem disposição de aceitar ali o fardo, aceitar o privilégio, aceitar ali a alegria de poder servir ao Senhor. Uma coisa que se torna difícil, não é sem razão que muitas vezes nas igrejas, na maioria das igrejas, é sempre 40%, 30% que carrega o piano, enquanto que os demais só ficam assistindo, enquanto que os demais só ficam ali observando e usufruindo de tudo que tem sido feito. Não tem, meus irmãos, essa disposição de servir, não tem essa alegria de servir, muitas vezes até quando ela é imposta, quando ela é exigida, quando ela é uma obrigação a cada um de nós. Precisamos, meus irmãos, precisamos ter a alegria e disposição de caminhar sempre 1 milha a mais, sempre que nos for demandado 1 milha. Caminhe 2 milhas. O último exemplo que o Senhor Jesus dá, versículo 42, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E aqui, meus irmãos, então ele já vai, depois de falar de uma situação, de um relacionamento pessoal, de ofensa, dar a outra face, expandiu para um tribunal, para uma questão já realmente legal, quando alguém lhe demanda a capa, passou pela questão da obrigação de serviço, de ter disposição de servir mais do que lhe é exigido, e aqui então ele entra na postura de caridade, na postura, nessa disposição de ajudar os necessitados e aqueles que lhe pedem assistência. Veja, meus irmãos, veja como é bela a lei do Senhor, que não somente ensina a restringir o mal, que não somente ensina a refrear o mal na vida do seu povo, mas nos ensina também a viver de modo gracioso, de modo generoso. Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 7 e 8, diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração,
Nem fecharás a mão a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto basta a sua necessidade. Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui não está ensinando uma caridade, uma generosidade sem discernimento. Tanto é que em outras passagens da Escritura, vai falando a respeito de quem fica por fiador de outrem, sofrerá males, mas quem foge de o ser será seguro. O Novo Testamento fala a respeito daquele que não quer trabalhar, que não coma. Então aqui o Senhor Jesus não está ensinando uma generosidade sem discernimento, sem sabedoria, mas as Escrituras aqui nos estão ordenando para que sejamos sempre generosos, ao mesmo tempo que ela ensina contra um tipo de empréstimo e doações imprudentes. Precisamos saber para quem estamos doando, precisamos acompanhar a doação, precisamos acompanhar o que está acontecendo, as necessidades de cada um à nossa volta, mas também precisamos lembrar, meus irmãos, que não tem como abraçar o mundo. Algumas pessoas ficam aflitas, que eu não, como é que eu vou ajudar todo mundo que precisa? Você não precisa, meu irmão, abraçar o mundo. Se fôssemos atender a todo mundo que pede alguma coisa para a gente ia chegar ao final da semana, depois de passar pelos sinais aí da W3, você ia sem dinheiro, porque até Pix, hoje em dia, os caras já aparecem lá com Pix. Então aí Pix, aí cada sinal um Pix, acabou o dinheiro do mês, quando você passa pela W3. Então não é esse o objetivo, ser uma doação, uma generosidade sem sabedoria imprudente. O foco aqui está na disposição do nosso coração, na disposição que nós temos para ajudar, para socorrer aqueles que estão em necessidade. Donald Carson diz que Cristo não tolera atitude mercenária, avarenta, mesquinha, que é análogo financeiro da interpretação legalista de olho por olho e dente por dente, no caso aqui de ajudar ao necessitado. Não devemos fazer perguntas do tipo, o que eu vou ganhar se eu doar para essa pessoa aqui? Não devemos fazer pergunta do tipo, o que eu posso conseguir de volta fazendo esse tipo de doação? Não é esse o objetivo. É uma doação realmente alegre, despretensiosa, visando o bem daquela pessoa necessitada. E aí devemos nos perguntar, né, meus irmãos, será que consideramos a generosidade no nosso orçamento familiar? Porque muitas vezes a gente considera o dízimo. Está lá, 10% dízimo, cumprir minhas obrigações. Mas você tem considerado também no seu orçamento familiar uma quantia, uma porcentagem para generosidade, meu irmão? Fica a pergunta para cada um de nós que somos chamados a ser generosos, a ser dispostos de coração, a doar com boa vontade e não com murmuração. No começo do sermão nós lemos, Sermão do Monte, a gente leu que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqui nós podemos perceber bem a explicação dessa misericórdia, dessa bem-aventurança dos misericordiosos. Porque misericordiosos são aqueles que não se vingam, porque eles receberam misericórdia e, por sua vez, dão misericórdia a todos aqueles à sua volta. Nessa quinta antítese, nesse quinto contraste, o Senhor Jesus está aqui neutralizando a maneira errada de utilizar a lei do talião como vingança pessoal e particular, nos chamando, na verdade, a deixar isso para os tribunais e aplicar nos nossos relacionamentos particulares misericórdia, bondade, amor, praticando o bem contra aqueles que são injustos com cada um de nós. Esse foi o caminho trilhado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus aqui não está exigindo nada de nós que Ele não tenha passado, meus irmãos. Jesus, a gente sabe que Ele foi insultado, humilhado, ofendido. Isaías diz que Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. O apóstolo Pedro diz que quando ultrajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas
fostes sarado. Meus irmãos, esse é o chamado do Senhor Jesus para cada um de nós, nessa fase aqui do Sermão do Monte. Não se vingue, não coma desse prato, nem mesmo frio. Aceite ofensas, aceite injustiça, pague o mal com o bem. Não se ofenda com facilidade e descanse no Senhor, porque Ele é que julgará as nossas causas. Somente vivendo assim é que a nossa justiça poderá exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Amém?